Quem é caminhoneiro já presenciou muita coisa bizarra aí nas estradas. E quem tem parente caminhoneiro, assim como eu, já ouviu muitas histórias que eles contam, né? E essa minha seguidora me contou uma que eu fiquei, tipo assim, de boca aberta. O pai dela é caminhoneiro e um dia ele estava fazendo um trajeto que era mais ou menos entre Porto Velho, Rondônia e Humaitá. Eu acho que é assim que se pronuncia. E perto dessas estradas tem uma mata que é a Mata Amazônia. E assim, gente, me perdoe se eu estiver falando alguma bobeira, porque foi assim que ela me escreveu no e-mail, porque eu não conheço esse lugar, sabe? Mas enfim, o pai dela estava fazendo esse trajeto e isso era por volta de umas 4 e pouca da tarde, quando o caminhão dele estragou. E aí ele ficou ali esperando a ajuda chegar e nada da ajuda chegar, e ele já sabia que ia demorar, porque era um lugar com um acesso um pouco remoto. E aí ele decidiu ficar ali esperando, não tinha muito o que ele fazer. E aí as horas foram passando, gente. Conforme as horas foram passando, a noite foi caindo. E até que quando foi por volta ali de umas 10 e pouca da noite, ele começou a escutar uns gritos vindo de dentro da floresta. E ali, no instinto de querer ajudar o que tivesse gritando dentro da floresta, porque parecia muito ser gritos de uma pessoa, ele foi até o caminhão, pegou ali uma arma, que ele sempre andava armado, e entrou floresta dentro a fim de ajudar quem é que estivesse lá gritando, sabe? O problema foi que ele entrou dentro da floresta, ouvindo os gritos e tentando ir rumo aonde aqueles gritos estavam indo, até que em determinado momento, simplesmente, os gritos pararam. E ele não conseguia retornar, ele não achava a saída da floresta de jeito nenhum. E nisso a noite foi indo e nada dele achar, e ele andava, até que chegou um momento que ele se cansou e ele decidiu parar numa árvore ali, ficar sentado esperando o sol aparecer, porque aí seria melhor para ele ver o caminho. E tipo assim, o sol apareceu e ele tentava fazer o mesmo trajeto seguindo em linha reta, porque assim, ele só entrou dentro da floresta, era só ele retornar e ele estava fazendo esse percurso, gente, tipo, nada dele conseguir sair. Ele ficou cerca de uns 3 dias dentro da floresta. E quando ele foi encontrado pela equipe, né, que ia aparecer lá no local para poder ajudar ele a consertar o caminhão, que era uma equipe mandada pela empresa para a qual ele trabalha. E quando a equipe chegou lá e viu que o caminhão estava aberto, que ele não estava, eles começaram a fazer uma busca ali pela região. E foi aí que encontraram ele super desnutrido, pois ele ficou esse tempo todo sem comer e sem beber água. E todo mundo ficou se perguntando, né? Óbvio que depois ali que ele melhorou, por que ele simplesmente só não retornou para o caminhão. E ele começou a explicar que, tipo, ele tentou, mas ele simplesmente não achava o caminho. E todo mundo ficou, cara, você não estava nem a 200 metros do caminhão, como assim? E ele falava, gente, eu andei isso aqui tudo, tipo, eu simplesmente não conseguia sair da floresta. E assim, o pessoal começou a dizer que talvez ele ficou preso lá por conta da lenda do encantado, que é uma lenda que tem naquela região. Mas assim, foi algo muito bizarro. E assim, a gente gosta desse tipo de relato, envolvendo ali relatos de caminhoneiro. Acabou de sair hoje lá no meu canal no YouTube uma coletânea só com relatos iguais a esse, envolvendo coisas aí que caminhoneiros presenciaram em estradas. E se você quiser assistir, o link tá na minha bio, tá bom? É só clicar lá e assistir.